Muitas pessoas esperam o momento perfeito para começar as coisas. Esperam a situação perfeita para pôr em prática aquele projeto que está na gaveta tem muito tempo. Esperam o momento perfeito para falar com uma pessoa, para fazer uma amizade. Esperam o momento perfeito para muitas coisas. Só que tem um segredo. Não existe momento perfeito. E se você é uma dessas pessoas que constantemente vive esperando o momento perfeito, assim como eu, infelizmente, sou assim, fica aqui. Acho que você vai gostar, tá bom? Oi, meu nome é Agatha. Prazer. Espero que vocês gostem daqui. Pretendo falar sobre várias coisinhas, várias coisas que passam pela minha cabeça, vários questionamentos, várias coisas. Constantemente na minha vida, eu sempre esperei que existissem momentos certos para se começar alguma coisa, se fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui, esse canal, esse espaço, eu pensei muito, eu relutei muito antes de criar isso tudo aqui, porque eu fiquei muito pensativa. Eu sou uma pessoa que eu penso muito. Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem que a minha cabeça é como se fosse um computador com muitas abas abertas ao mesmo tempo. E aí, tipo, tá tocando uma música que você nem sabe onde tá vindo, tem um monte de aba aberta e começa a travar, tá saindo fumaça. Minha cabeça é desse jeito. Ai, minha cabeça é assim. Então, para uma pessoa que pensa muito, pensar nisso aqui foi babado. Foi babado. Porque eu fiquei muito pensando, será? E eu fiquei esperando o momento certo para começar. Eu fiquei esperando comprar esse microfoninho. Eu fiquei esperando ter ideias de várias coisas. Eu tava esperando o momento, eu tenho que estar com o cabelo assim, eu tenho que estar desse jeito, eu tenho que estar bonitinho, eu tenho que fazer isso, aquilo e tal. Só que aí eu parei esses dias, eu fiquei tipo, você não quer tanto isso? Vai e faça. E aí eu parei pra organizar, pensei em tudo que eu queria, do jeito que eu queria. Eu falei, tá, agora eu vou pôr em prática. Demorei tanto. E isso aqui é uma coisa que eu sempre quis, desde que eu me conheço por gente, desde que eu sou pequenininha. Eu sempre quis ter um canal no YouTube. Quando eu era mais nova, eu tinha ganhado um tablet. Ele era bem bebinha. Só que eu ficava gravando vídeo fazendo penteado. Eu nem sabia fazer penteado na época, mas a gente abafa essa parte. E aí eu ficava gravando vídeo, tipo, eu nunca postei em lugar nenhum, só que aí eu gostava. E eu gravava e eu sempre quis ter isso, sabe? E eu falei, por que não agora? Falar sobre coisas que às vezes eu penso e outras pessoas podem se identificar também. Por que não compartilhar isso, sabe? Enfim, e aí voltando para essa questão de esperar o momento certo, eu fiquei muito tempo esperando o momento certo, só que não existe momento certo. Se eu fosse esperar, tipo, comprar uma câmera. A câmera é muito cara, eu não tenho dinheiro pra essas coisas. Fosse esperar comprar uma câmera, eu não ia começar a gravar nunca. Não ia ter vídeo nunca, não ia ter nada. E aí eu falei, eu tenho que fazer as coisas com o que eu tenho.
Eu nem ia gravar com esse microfoninho, só que eu gravei, comecei ainda pra ver como é que ficaria e tal. Só que essa é a questão, sabe? Que não existe um momento certo. A gente só tem que começar e fazer. Tem muitas coisas que eu tenho muita vontade de estudar, os assuntos diversos que eu tenho vontade de estudar, e às vezes eu fico me prendendo de começar por achar que, tipo, mas eu tenho que saber isso antes, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar isso, eu tenho que estar aquilo. Não, eu só tenho que sentar a minha bunda na cadeira e estudar aquilo que eu quero. Isso é um exemplo, sabe? Mas isso é pra tudo, pra vida, entendeu? Então, assim, por que que a gente sempre espera uma situação perfeita pra começar uma coisa que muitas vezes a gente quer muito? Tipo, tem planos, projetos que a gente guarda numa gaveta, que a gente tem lá há anos, anos, e não começa por simplesmente achar que vai existir um momento específico na vida, vai ser assim um sinal de luz, pá, vai ser agora que você vai ter que começar isso. E às vezes não. Às vezes a gente só tem que enfrentar aquilo e pôr em prática, porque a vida é assim, entendeu? Então, a gente não tem que esperar momento específico para as coisas, porque senão a gente se prende muito a não fazer nada. A verdade é essa. A gente para no tempo, fica estagnado e o tempo vai continuar passando, você fazendo as coisas ou não. Então, ao invés de a gente ver o tempo passar e só não fazer, a gente faz. Muitas coisas que eu falo, às vezes, para as pessoas, eu pego muito para mim também. Tem uma amiga minha, eu gosto muito de conversar com ela e às vezes ela me pede uns conselhos, e muitos dos conselhos que eu dou para ela são para mim também. Às vezes eu ouvindo, saindo da minha boca, eu fico, caramba, eu tava precisando ouvir isso também. E é muito isso. Eu tô falando isso aqui, mas que muitas vezes é pra mim também, porque quantas vezes na minha vida eu já deixei de começar alguma coisa por esperar que existisse um momento que, não, era só eu ter começado. Tem tanta coisa que se eu tivesse começado há muito tempo atrás, hoje em dia, eu estaria tipo, uau. Só que eu só não fiz. E às vezes eu me entristeço e fico frustrada. Só que a gente tem que entender que a gente aprende com essas coisas também, sabe? Aquele ditado que a gente aprende com os erros, sabe? Então, tipo assim, é isso. É sempre bom lembrar que a gente sempre pode começar coisa nova. Nós, seres humanos, estamos em constante evolução. Estamos sempre em desenvolvimento. Então a gente sempre pode aprender uma coisa nova. Você pode sempre aprender uma língua nova se você quiser. Você pode aprender uma receita nova se você quiser. Pode aprender uma dança diferente, uma música diferente. Tanta coisa que a gente pode aprender, que a gente pode pôr as coisas em prática. Isso é muito bom de se pensar e de se lembrar. De que, tipo, a vida tá aí. E eu posso fazer as coisas. Eu não preciso ficar me prendendo a situações, sabe? Então, acho que por hoje vai ser isso. Eu tô muito feliz por ter começado, depois de muito tempo pensando se sim ou se não. Estou muito feliz de ter começado e queria lembrar, apenas comece. O mais difícil sempre é dar o primeiro passo. Depois, a gente voa longe. E aí a gente vai olhar pra trás e lembrar, caramba, foi assim que eu comecei. Foi assim, foi isso e aquilo. Mas eu comecei. Então, apenas comece. A vida é uma só. Beijo, meus amores.